Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma live Voz que Legal. Eu sou o Lucas Seara e a gente está começando mais uma live Voz que Legal nessa terça-feira, 18 horas. Hoje a gente vai falar sobre o papel do Ministério Público e sua relação com as organizações da sociedade civil. E eu cumprimento a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A nossa convidada hoje é a doutora Terezinha, ela já está por aqui. Deixa eu incluí-la então na nossa conversa. Muita felicidade hoje para brilhantar aí um pouco a nossa tarde, noite de terça-feira, falando um pouco do papel do Ministério Público e na relação com as organizações da sociedade civil. Boa noite, doutora Terezinha, seja bem-vinda. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Beleza, um prazer, uma honra recebê-la aqui na nossa Obrigada. live. Obrigada. A gente já vinha conversando há algum tempo, né, sobre as questões que envolvem as organizações da sociedade civil e já com a ideia de trazê-la, né, especialmente para falar aqui sobre essa relação com o Ministério Público, a gente que teve a oportunidade de conversar com o doutor Eduardo Sabo Paz, mas que foi uma conversa muito mais geral do que específica sobre o papel do Ministério Público, e a gente já tinha essa vontade de entender um pouco melhor, esclarecer para as organizações, especialmente as menores organizações, esse papel do Ministério Público. Engraçado, doutora, eu tenho que registrar aqui antes da gente começar, eu recebi um comentário numa das nossas redes sociais, se a gente não ouviria o outro lado. E eu fiquei a me perguntar sobre isso, né? Como assim, né? O outro lado. E depois eu me toquei de que, na verdade, isso pode ser fruto de uma visão de que entende que o Ministério Público é para acusar, né? É para procurar erro, quando, na verdade, a gente está falando também de um papel de velar, né? Como diz o Código Civil, e que talvez seja equivocada essa visão de que o Ministério Público está só para encontrar os erros, né, quando a lei diz também nas questões preventivas, no acompanhamento. Então, acho que esse nosso papo vai ser bom, né? Fiquei refletindo sobre a mensagem que eu recebi, acho que esse nosso papo vai ser bom, inclusive para esclarecer isso, né? Eu particularmente tenho um exemplo muito interessante de parceria, diálogo muito frutífero com o Ministério Público na atuação das organizações. Então, acredito que esse papo pode também esclarecer nesse sentido. Então, mais uma vez, te agradeço pela Obrigada. presença aqui com a gente, tá? E, como é de tradição aqui, a rigor eu não apresento nossos convidados ou convidadas do nosso público. Eu deixo que a própria pessoa se apresente, que aí destaca o que tem feito na vida, o que estudou, o que não estudou, enfim, destaca os elementos e as marcas da sua biografia que quer deixar aqui para o nosso público. Então, vou passar a bola contigo. Doutora Terezinha, se apresenta então para a nossa audiência. Mais uma vez, boa noite, doutor Lucas, Seara. Com grande satisfação que eu aceitei o seu convite, porque o senhor está, assim, desempenhando, né, com muito brilho essa produção de conteúdos e conhecimento. Eu tenho acompanhado as lives sempre que posso, e posso dizer que elas são de excelente qualidade, né? Sempre um pessoal muito empenhado, né, com o terceiro setor, o seu público, né, muito interessado. A gente vê que conta com pessoas, né, bem ligadas ao terceiro setor, advogados, até um público diversificado, estudantes, e gestores, né, das OSCs que nos são tão caras. Uma boa noite muito especial à equipe lá do Centro de Apoio, ao promotor de justiça, doutor Wilde Soares Pugliese, as minhas colegas, né, do terceiro setor que integram a Profis. Eu estou muito grata por esse convite, por essa oportunidade. Bom, como é de praxe a minha apresentação, eu vou falar mais do tempo que eu passei no Ministério Público do que a área acadêmica, né? Porque eu sou procuradora de justiça, eu estou no Ministério Público há 34 anos e Nossa. estou à frente do Centro de Apoio, né, desde 2012, trabalhando com o terceiro setor. É a primeira vez que eu, né, me deparei com o assunto. Lá no Centro de Apoio, nós procuramos manter sempre um diálogo muito próximo dos promotores de justiça que atuam na execução, nas promotorias. Nós também fazemos estudos, respondemos consultas sobre fatos concretos, dúvidas concretas,
Também temos um canal Fale Conosco, que vez ou outra nós atendemos, né, entidades que nos procuram, e esse é o nosso dia a dia. Também temos um cadastro, né, das fundações que estão sob velamentos. Ela não tem a pretensão nenhuma de esgotar todas as fundações, porque às vezes uma ou outra sempre escapa, né, do velamento, mas toda vez que essa fundação precise do Ministério Público, ela é incluída no nosso cadastro, assim como também tem associações. Então, é mais ou menos nessa toada que eu tenho atuado no Ministério Público, né? Não como órgão de execução, mas por estar próxima dos órgãos de execução e respondendo às consultas, dando as diretivas, estudando os temas, fazendo acompanhamento legislativo. Eu sou uma copartícipe desse processo, né, do Ministério Público aqui no MP do Paraná. Muito, muito interessante. Desde já queria também cumprimentar os promotores de justiça que trabalham com a senhora aí no Paraná, bem como a todos os outros equipes ligadas ao Ministério Público. A gente sempre tem aqui a participação do pessoal do Sergipe, né, do Ministério Público do Ceará também, técnicos e procuradores, promotores, enfim, então a todos e a todas do Ministério Público, instituição que a gente respeita muito, os nossos cumprimentos aqui na pessoa da doutora Terezinha. Queria, então, doutora, ouvir da senhora logo, né, para a gente introduzir um pouco nossa conversa, essa coisa do papel mesmo do Ministério Público e o papel com as entidades sociais, né? O papel que é trazido pela Constituição Federal. Então, que a gente pudesse fazer essa abordagem um pouco mais ampla e genérica desse papel do Ministério Público. Olha, o papel, o fundamento, como você já, né, se antecipou, né, é o fundamento basilar da atuação do Ministério Público em relação às entidades sociais. Ela encontra-se na Constituição Federal, nos artigos, né, 127 e 129, e a nossa Constituição, ela é trintenária, né, e pode-se dizer que ela tem um marco da grande alavanca que aconteceu, do grande expansão que aconteceu com as entidades sociais, foi justamente na Constituição Federal, em função de que a Constituição Federal trouxe, né, uma gama de direitos e garantias fundamentais. Ela inaugurou essa seara do Estado, né, social, e foi justamente aí que também alavancou junto as entidades sociais. Por que as entidades sociais têm uma relevância muito grande na sociedade brasileira? Ela deu um salto de desenvolvimento nos últimos 30 anos, ela é impulsionado, né, por sua capacidade de mobilização para reunir recursos humanos e materiais, né, voltados ao atendimento dessas necessidades sociais. É certo que essa travessia ela enfrenta, né, eventuais assim, percalços, notadamente por conta de uma fragmentação que existe na legislação, União Federal e Municipal. Às vezes tem um benefício num município, não tem no outro. Às vezes o município, né, concede uma imunidade, e a União não concede a imunidade quando a imunidade já está prevista. Então, são situações assim que a gente entende que são percalços que né, estão no caminho das OSCs. Mas eu percebo, assim, que as OSCs elas têm se desincumbido muito bem desses percalços, né? Justamente porque tem se estudado cada vez mais as entidades sociais, o papel que elas desempenham, o papel relevante que elas desempenham na nossa sociedade. Eu percebo assim que além desses elementos já que traziam essas dificuldades, a gente percebe que a Covid-19 trouxe um panorama assim totalmente difícil e muito triste para todos, né? Com perdas de vidas, perdas de emprego, a questão da educação, né? Foi um ano que a gente pensa assim, uns falam que foi perdido, outros que para alguns, né, que não têm acesso à internet. Então, quer dizer, são situações assim
que dificultam. E e esses percalços, eles foram assim bem destacado numa pesquisa em dados publicados pela Mobiliza e pela Health Partners, em parceria com 1.760 entidades que responderam à pesquisa, a respeito do impacto da Covid-19 nas organizações da sociedade civil brasileiras. Incluíram nessa pesquisa 8% de movimentos, grupos e coletivos não formalizados, levando em conta aquela ideia, né, de que o trabalho voluntariado também é considerado integrante, foi considerado pela ONU como integrante do terceiro setor. E isso também você é chamado a refletir sobre ver com outros olhos, com outra lente, né, os movimentos sociais, que não é, né, já que tem toda assim, um preconceito, né, desvalores assim a priori, né, desses movimentos que seriam baderneiros, mas a gente percebe que tem muita gente boa trabalhando, né, em prol da sociedade, em prol das pessoas que precisam. A gente sabe que os desafios maiores que a gente enfrentam, né, é em área da saúde e da educação. E na saúde eu destaco, né, que dos 5.570 municípios, 906 deles, o único serviço de saúde, ele é realizado por hospitais filantrópicos. Não vem aqui as questões, né, de por que esses municípios só têm esses hospitais filantrópicos, né, porque isso aí demandaria uma análise da economia, da política, né, que determinam a criação de municípios muito pequenos, sem autonomia, e então não é, mas para a gente mostrar como eles têm espaço e como eles trabalham na sociedade brasileira, né, em prol das suas finalidades estatutárias. Outro exemplo que tem que eu assim me deparei na pandemia, que eu gostaria de falar e de destacar, o trabalho da Central Única das Favelas, CUFA. É uma organização que existe há 20 anos e ela é reconhecida, né, nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural pelo trabalho, pelas ações multifacetadas, desde criar trabalhar para instalar bancos, né, nessas comunidades, para criar CEP, para que cheguem as correspondências, trabalho para criar documentação. Nós temos assim milhões de brasileiros que não têm nem sequer registro de nascimento. Então, nós vivemos assim uma pandemia de subregistro há muito tempo. Então, quer dizer, eles trabalham com esse papel de prover, eles falam CPF, né? Quer dizer, já está num documento, numa escala, mas eu estou falando já de subregistro que as pessoas, muitos brasileiros adultos, analfabetos, não têm sequer certidão de nascimento. Por uma série de questões de mulheres, né? Que não eram registradas pelos pais, e enfim, é tudo uma questão dessa nossa sociedade muito patriarcal que levam, às vezes, umas mazelas que as pessoas carregam para a vida toda e sofrem, né, esse lado da exclusão tão perverso, né? No final de 2020, a CUFA Paraná, que atua, né, em 20 estados aqui do Paraná, ela foi vencedora do Prêmio Ação Solidária de 2020, na categoria Necessidades Básicas, concedida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária, né, com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade mesmo às instituições. Então, essa Superintendência Geral de Ação Solidária, ela é coordenada, né, pela esposa do governador Massa, a Luciana Saito Massa, que fez um belo trabalho nessa área aí. A CUFA Paraná, só para ilustrar, ela distribuiu cerca de 13 milhões em doações em 6 meses de atendimento, né, em conjunto com parceiros da iniciativa privada, e atendeu 211 mil pessoas por mês em mais de 500 comunidades de 25 municípios do estado. Então, essas ações a gente pode enaltecer, né, e reconhecer o mérito.
A gente sabe que na pandemia, né, aumentaram o número, assim, a quantidade de doadores, né? Então, esse é um dado importante, né? Porque as entidades que são sérias, que têm uma imagem, que têm, às vezes, sites de compliance, que têm uma imagem positiva, elas arrecadam mais valores, né? E, só que no perfil do nosso doador, ele é diferente dos países, né, dos Estados Unidos e europeus, né? E eles, porque lá nesses países eles conseguem, os doadores se mantêm assim mais ou menos uma regularidade. Evidente que eles aumentam, mas o nosso aqui é um perfil um pouquinho diferenciado, porque eles diferenciado no sentido de que só melhora as doações em época de crise. E como a gente pensa num cenário pós-pandêmico, em que as pessoas vão demandar mais serviços, né? Então a gente precisa melhorar essa cultura, né? De trabalhar, que as entidades tenham noção da legislação que elas precisam atender, como a LGPD, a Lei de Acesso à Informação, enfim, né? Dotar-se de uma imagem transparente, ética, né? Íntegra, para que os doadores passem a assumir esse papel, que a sociedade civil também tem um papel no terceiro setor. E uma situação que a gente vivenciou muito aqui durante a pandemia, né, a gente respondeu consultas, inclusive, sobre contratos e parcerias, né, que que houveram assim, suspensão de repasses, então, de tentativas de alteração de contratos. Então, nós trabalhamos em algumas consultas de promotores nesse sentido, né? De ver quais as providências que poderiam ser tomadas a fim de que as entidades não tivessem sua prestação de serviço inviabilizada. Então, a gente fica assim... preocupada, né, com esse momento aí que nós estamos vivenciando, esse aumento de mortes, com o desemprego, com o aumento da demanda, né, mas a gente tem que se preparar e eu entendo assim, que esses diálogos aqui, eles são justamente para isso, para a gente mostrar o quanto de terreno a gente pode ganhar agora, de gordura que a gente precisa, né, para a gente avançar. Então, é nesse sentido, devolvo a palavra. Muito bacana, a senhora que trouxe aí, já na introdução, diversos elementos que dariam, cada elemento desse daria uma live específica, né? Cultura de doação, as questões de compliance, o contexto pandêmico e a evidência que as organizações tiveram nesse contexto, nacionalmente falando, e você trouxe um recorte muito bacana também do estado do Paraná, que é seu estado de atuação profissional. Eu fico muito feliz, né? Acho que na nossa audiência também, com a riqueza de questões que trouxe. É uma pena que sempre é muito pouco tempo para a gente desdobrar isso, mas de todo modo a felicidade de poder ter contato com tantas questões e sair enriquecido, né? Com tanta informação e com tantos desafios também, porque as organizações elas vivem desses desafios. A senhora aponta aí alguns deles para que as organizações possam encará-los e, eventualmente, poder enfrentá-los, cada uma dentro da sua especificidade, da sua vocação institucional. Tenho certeza que contando também com o diálogo com o Ministério Público. E daí eu queria trazer um elemento que é essa dificuldade de entendimento, diante desse contexto que a senhora coloca, a dificuldade de entendimento por parte dos órgãos de controle, e aqui quero destacar especialmente o Ministério Público, que é a sua área, sobre o papel das organizações, né, na sistemática das políticas públicas, seja no papel de executora, né, ali em parceria com o poder público, seja no papel de exercício do controle social, que é aquele papel também de criticar, mas também de contribuir com o pensar das políticas, opinar, né, tomar parte mesmo na construção das políticas públicas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa dificuldade de entendimento. Até porque, doutora, essa dificuldade, me parece, não é só dos órgãos de controle sobre as organizações. Há também, em alguma medida, uma dificuldade das organizações entenderem o papel, né, como foi a nossa introdução aqui, daquilo que eu trouxe do comentário, sobre o papel dos órgãos de controle, de achar que é só penalizar, né? Que é importante também ter um diálogo, o papel de construção, o Ministério Público como guardião da lei, como é comumente chamado,
Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa dificuldade de entendimento para a gente. Bom, percebe-se assim que o velamento ele é algo tranquilo, no sentido legal, jurídico, mas ele precisa, né, de ser reformulado no sentido de abrigar nesse processo de velamento, né, das fundações, uma cultura, né, de mediação, porque, como Foucault dizia, o quanto podemos fazer antes de punir. Então, Sensacional. é uma mudança de cultura que nós precisamos. O Código de Processo Civil, provimentos no artigo 3º, os provimentos do Conselho Nacional de Justiça, eles estão todos encaminhando para esse vértice, no sentido de que haja realmente essa ideia resolutiva para que a gente cumpra aquela promessa de diálogo, né, que a mediação prevê. No final do ano passado, o querido colega e professor Eduardo Sabo Paz, né, ele esteve aqui e ele compartilhou a sua visão sobre uma dificuldade muito grande de compreensão pelos órgãos de controle, e aí a gente faz a meia-culpa, né, acerca dos papéis que desempenham na sistemática da realização dessas políticas públicas que você falou, pelas entidades do terceiro setor. É por isso que eu faço coro, né, a palavra do Sabo, né, para reforçar a importância desse diálogo, né, porque se você não estabelecer essa cultura, não colocar ela em prática, a gente vai continuar enxugando gelo, porque você não vai dar conta. A gente já tomou algumas medidas, né, lá no Centro de Apoio, e aqui no Paraná, a gente implantou a análise de irregularidade formal. A gente acredita que esse já é um sistema em que a gente só ilumina, né, que a gente dá não é uma carta branca, mas a gente dá um voto de confiança às entidades, a fim de que elas sejam fiscalizadas, mas quando tiver algo muito grave ou quando tiver uma documentação que ela deve juntar nessa análise, tem um checklist, né, que ela deve juntar e que a gente levante daí uma desconfiança de que exista uma irregularidade. Então, veja, esse sistema de análise de irregularidade formal, ele já ingressa nessa ideia, né, de que o diálogo, a composição de conflitos de forma bem, que não deixa de ser um controle, né? Então, ele tem um grau de litigiosidade, mas ele reduz em muito quando na questão desse atestado de irregularidade formal. A gente sabe que o artigo 66 do Código Civil, ele fala de velamento, mas ele não diz como ele deve ser feito. Então, cada Ministério Público deve se aparelhar no sentido de que isso seja feito de uma forma bem tranquila, na base do diálogo, na base do estímulo para que as entidades prosperem. Então, é isso. Querida, ótimo, muito bom. A gente vai entrar já e falar um pouco mais sobre associações, fundações. Eu queria só aproveitar para cumprimentar todo mundo que chegou, que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. A gente está aqui com a doutora Terezinha falando sobre o papel do Ministério Público nessa parceria, nesse diálogo com as organizações da sociedade civil. E eu queria aproveitar aí essa paradinha para falar que a nossa promoção segue, tá? Então nós vamos sortear os 5 livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs. Essa é uma produção do GIF com a FGV Direito, a Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo. Então, a pessoa que for sorteada, ela não vai receber um livro ou 2 livros, ela vai receber os 5 livros. É o pacote completo aqui dos livros, tá bem? Então, como é que você vai ganhar os livros? Como é que você pode ganhar os livros no sorteio? Você vai ver aqui no nosso Instagram. Primeiro, você tem que seguir aqui o nosso perfil no Instagram. Segundo, você vai ver a publicação da promoção e você vai comentar lá, marcando 3 amigos, amigas, enfim, para ficar concorrendo à coleção. É a coleção inteira. Uma pessoa vai ganhar a coleção inteira. Aí de brinde, a gente resolveu também mandar adesivo do Oscar Legal e
o cordel do Miroski para quem for sorteado também. Então, fiquem atentos, fiquem atentas. No dia 6 de abril, o resultado do sorteio. Até lá, está valendo. Basta se inscrever lá no nosso canal e comentar na nossa publicação e marcar. O Célio Rocha já está aqui falando que quer. Então, ó, querido, vai lá, comenta na nossa publicação, marca 3 amigos e você já vai estar concorrendo. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos voltar, então, aqui com a doutora Teresina. Não vamos perder tempo, vamos aproveitar aqui para esclarecer algumas questões. E eu queria descer um pouco mais, detalhar um pouco mais esse velamento, né, que o artigo 66 traz. Então, há uma diferença, não sei se estou certo em usar esses termos, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a pergunta é justamente essa. O artigo 66 do Código Civil, ele fala do velamento, né, como função constitucional do Ministério Público com as fundações, mas ele não trata desta forma no quesito das associações. Então, há pertinência de se dizer que esse controle das associações é um controle um pouco mais difuso, e o controle com relação ao velamento, com relação às fundações, ele é um pouco mais direto, e ele é mais constante, e ele é obrigatório no sentido constitucional de ser. Tem fundamento que eu estou dizendo? Estou errado? Explica um pouquinho para a gente aí dessa relação com as associações e com as fundações, a diferença nessas duas perspectivas. Bom, como o artigo 66, ele faz uma ligação direta, né, literal, e não tem nenhuma dificuldade. Eu acredito que até com a Constituição de 88, né, nós sempre defendemos que ela, em razão de escolher o Ministério Público como o órgão, né, de fiscalização das políticas públicas sociais, eu acredito assim, que lá na Constituição Federal já está o fundamento para o controle do Ministério Público. A grande confusão, ela existe em função de que o Decreto-Lei 4166, né, ele fala da intervenção do Ministério Público só com relação à extinção, à repressão, não só a atuação repressiva. Isso é compreensível porque em 66 nem se cogitava, né, de parcerias públicas, de doações, enfim, era uma visão, né, muito mais assim, de que o MP era, né, nessa visão aí, um órgão repressivo e acusador. Mas o Ministério Público, com a configuração na Constituição, mudou, ele tem uma nova moldura. É o Ministério Público que foi, né, delegado poderes e prerrogativas para fiscalizar a realização dessas políticas públicas. Como que uma OSC realiza as políticas públicas? Ou fazendo parcerias com o poder público, fazendo as parcerias públicas, ou recebendo verbas de populares. Sempre qualquer emprego de verba de popular já existia mecanismos, né, no Código Penal, na Lei de Economia Popular, de que se a pessoa empregasse mal aquela verba que ela recebeu para um determinado fim, ela seria punida penalmente. Então, com os novos mecanismos, com a Lei 13.019, que colocou o controle do Ministério Público, com a decisão do Supremo, né, na ADI 1923, no ano de 2015, né, em que se questionou a legitimidade do Ministério Público, né, entre outras coisas, dessa ADI, em relação à OAS. Então, lá no voto do ministro relator, ele deixou bem claro que nada poderia mitigar a atuação de ofício do Ministério Público baseado na Constituição Federal. Se uma OSC recebe verba pública, ela está sujeita a controles, né, do órgão que lhe repassou a verba, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. É assim, né? Porque você tem que saber se você aplicou adequadamente a verba pública. Não é porque ela é uma entidade privada que ela está livre de um plano de integridade. Porque o plano de integridade ela serve tanto para o poder público, para que ele não desvie recursos públicos, como para o privado, para que ele não passe ninguém para trás, né? Ou não se aproveite, se locuplete indevidamente de valores que não são seus, né? Que deve ser aplicado na finalidade social.
Então, a gente percebe assim, que no arcabouço, né, jurídico hoje existente, decisões do tribunais, recente decisão do STJ, reconhecendo que a entidade que receba, nem que seja R$ 100 de dinheiro público nas suas receitas ali, nas suas fontes de renda, e eventualmente empregue mal, desvirtue não aqueles R$ 100, mas desvirtue a sua finalidade, ele pode responder, né, por improbidade administrativa, independente de estar ou não em conluio com o agente público. Então, são vários arcabouços, né, que a gente percebe que mostram, né, a legitimidade do Ministério Público a fiscalizar e para verificar a realização, né, dos serviços sociais, né, desses serviços que são tão caros para a comunidade. A gente percebe assim que o controle social, a gente sabe como ele é frágil, né? Porque o cidadão, numa sociedade tão desigual como o nosso, ele está preocupado em buscar o pão, né? Colocar o pão em cima da mesa, ele não tem tempo de controlar. Então, veja, por isso que a gente tem que enaltecer entidades que fazem esse trabalho pelo cidadão, porque o cidadão sozinho, né, ele não consegue muito, né? Então, é por isso que precisa dos órgãos de controle funcionando e funcionando bem. E essa percepção aí da legitimidade do Ministério Público, eu me lembrei de um projeto de lei 4.259/2004, de autoria do então deputado Antônio Carlos Mendes, que ele tinha como conteúdo esse projeto de lei a inclusão do artigo 66A do Código Civil, para que todas as entidades sociais que realizem parcerias com o poder público fossem fiscalizadas pelo Ministério Público. Quer dizer, todo mundo percebe que há uma lacuna. E, às vezes, as pessoas que têm uma incompreensão assim, de todo o sistema jurídico que você tem que conversar e dialogar, que dialogam entre si, é que você percebe que tem uma incompreensão desse diálogo que existe entre as leis e a Constituição Federal. É por isso que quem percebe essa lacuna como deputado, né? Mas assim que saiu, que foi editado o Miroski, que colocou o controle do Ministério Público, ele já ficou, né, sem objeto esse projeto de lei. Então, sem dúvida, né, eu acredito e sempre a gente trata desse tema com muita tranquilidade, porque não é porque está lá escrito, não está escrito literalmente que cabe o controle do Ministério Público, é que ele não se justifica. Ele se justifica e por essas razões que eu entendo que deve haver a fiscalização. Muito interessante. A gente traz à tona só uma discussão que é esse controle, né? Ele precisa ser só entendido não como o controle da organização que fere, em tese, a autonomia constitucional dessas organizações, mas é um controle da atuação dessas organizações a partir do momento que ela está lidando com o direito público, né? Com as questões públicas, com interesses públicos, com direito à saúde, com direito, enfim, regulados no direito público. O controle, por exemplo, dos recursos públicos, né? A transparência, todo o gasto, isso certamente, mas não o controle das organizações, da autonomia institucional das organizações, que é garantida constitucionalmente. Então, esse equilíbrio também, né, de até onde vai o controle, isso é super importante, e acredito que os promotores, as promotoras que atuam nesses centros especializados, enfim, no velamento das organizações, têm muita consciência disso. A sua fala corrobora isso para mim, essa impressão que eu tenho quando dialogo com promotores, procuradores, enfim, que estão lidando com as organizações, vejo essa sensibilidade muito grande. A gente tinha conversado um pouquinho antes, e aí trazendo já uma frase sua que a gente já tinha conversado sobre a questão dessa atuação que deve ser modulada, ter alguma parcimônia, né, que deve considerar a natureza de cada entidade. Enfim, eu queria que você falasse um pouco para mim desse caráter preventivo e não só repressivo. A gente falou um pouco sobre isso aqui em passando, queria que você trouxesse um pouco mais
sobre isso aí para nossa audiência. Bom, Lucas, a atuação preventiva do Ministério Público, ela estabelece com relação, tanto com as fundações, como as associações, porque nós temos um trabalho aqui no Ministério Público do Paraná, até faz parte do planejamento estratégico, né, de acompanhamento das entidades, das associações, das entidades, das OSCs, no sentido de que, feito esse que recebam verba pública ou recebam doações de populares. Por quê? Porque o preventivo, ele dá a oportunidade de você saber a necessidade das instituições, dessas entidades. O que você percebe, assim, que a entidade que se afasta do Ministério Público, talvez ela vai pagar uma conta, porque o MP é parceiro. Né? Eu assisti a live da Thaís Amorim, né, sobre as organizações religiosas, e ela falou um negócio que veio assim ao encontro de uma consulta que nós respondemos. Ela falou o seguinte, que a organização religiosa, ela procurava o advogado, né, que também é um parceiro, né, das entidades, que você deve ter o advogado, o seu advogado, o contador, né? Eu lembro aí, eu vi o Nailton Cazumbá agora há pouco, um grande amigo aqui que ele entrou, e o Ministério Público. Daí você percebe assim que quando a entidade foi buscar um advogado, foi porque ela não tinha feito o dever de casa com relação a uma sucessão. Então, foi o caso que aconteceu com uma situação aqui numa fundação. Ela não estava sob o velamento do Ministério Público, porque são aquelas situações que escapam, né? O promotor desconhece que existe aquela entidade, e ela tinha um problema de que o dirigente havia morrido, e eles foram tocando, empurrando com a barriga a entidade, até que chegou a um ponto em que ela precisou renovar cadastro bancário, né, e foi cobrada pela Receita Federal, e daí ela procurou o Ministério Público, porque ela precisava atualizar seus cadastros. Quer dizer, olha o caminho, né, que ela poderia ter evitado, que daí vai ter que fazer todo um trabalho, o promotor vai ter que verificar, pelo menos dos 3 últimos anos, as contas dela, para poder verificar se ela tem condição de continuar ou não né, funcionando, se ela estava ou não atendendo. Então, veja, como o MP pode ser parceiro, e é parceiro, né? Então, a gente percebe, assim, que elas, como você falou, as fundações, elas podem ser objeto de atenção repressivo, mas se a entidade fizer o dever de casa, se apresentar para o ministério que recebe verba pública, se antecipar, ir conversar com o promotor, vez ou outra, não precisa ir todo dia lá, né, toda semana, mas tem que ter o promotor como um parceiro. E daí você pode seguir um caminho, né, que atenda as suas finalidades estatutárias. Né? Então, todo e qualquer caso, sempre que a gente analisa, a gente sempre põe esse olhar assim, um filtro, sabe? De atuar no sentido de que a entidade está de boa fé, que ela capta recursos de forma legal, que ela usa esses recursos nas suas finalidades estatutárias. Esse é o papel do centro dos promotores do centro de apoio que a gente também demanda, né, a consulta do promotor. Às vezes fala assim, mas por que eu sou fiscalizada e o promotor e na outra comarca a entidade não é? Porque tem essa questão da independência funcional, né? O promotor, né, ele não tem, né, às vezes ele nem sabe da existência daquela entidade, né? O promotor não tem, às vezes o promotor realmente faz recortes, porque ele não pode atuar em todas as entidades, porque, né, tem um número muito elevado de entidades. Então, ele pressupõe que a entidade esteja agindo de boa fé. Eu entendo assim que o promotor, né, deve se inteirar das necessidades das entidades,
A gente, nessa pandemia, né, não ficou muito evidente as entidades, logo no início, né, antes de sair o decreto aqui do Estado do Paraná, a respeito da realização da Corregedoria do Tribunal de Justiça, antes de sair o decreto, nós já havíamos visualizado essa possibilidade de que as entidades poderiam realizar seus atos de forma virtual. Nós expedimos um ofício para todos os promotores que atuam nessa área do terceiro setor. Depois veio o REGET, que tornou mais claro essa questão, né? E vem provimentos, né, do Estado do Paraná para definir quais os atos, a forma como pode ser realizada, essa documentação desses atos natos digitalizados. Então, são questões assim que as entidades podem, né, se for um parceiro do Ministério Público, o Ministério Público sendo parceiro das entidades, tudo vai fluir de uma forma muito mais assim, adequada e mais serena para todos. Muito bom, muito bacana. Eu queria, antes da gente tomar um papo, só convidar o pessoal. A próxima terça-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui com mais uma live. Nossa, que legal. Vamos estar falando sobre transparência nas organizações da sociedade civil. Acho que o gancho aí da fala da doutora Terezinha já me trouxe aqui a necessidade desse convite, até por conta do tema. A gente vai falar sobre transparência nas organizações e vamos estar com a advogada de Brasília, Janaína Rodrigues Pereira, ela que é uma fera, tem ganhado aí grandes ações, tem feito grandes debates aí na esfera judicial sobre as organizações, tem uma baita experiência e vai estar aqui conversando comigo e com vocês na terça-feira que vem às 18 horas. Dizer também para quem perguntou aqui que as lives elas ficam gravadas aqui no IGTV e também no nosso canal no YouTube para assistir depois. O canal do Oscar Legal Instituto no YouTube, tá bem? Por falar no canal do YouTube, dia 30 de março de 2021, das 17h30 às 19 horas, nós não vamos ter live aqui no Instagram nesse dia, nós vamos estar lá no canal do YouTube, vamos estar falando sobre as organizações de matriz afro-brasileira, vamos falar um pouco sobre regularização e gestão dos grupos de capoeira e dos terreiros de candomblé. Vamos estar com a advogada Camila Chagas, com o produtor cultural Edvaldo Bolagi, com a mestra Raquel, mestra de capoeira, a mestra Raquel, e com o mestre balão, o Ricardo Carvalho. Então a gente vai estar com convidados aí com bastante experiência, com uma caminhada grande nessa discussão, e vamos falar sobre o tema e sobre essas organizações que pouco se fala do ponto de vista institucional, né, que elas também são organizações da sociedade civil e que precisam pensar sobre o seu agir institucional, sobre o acúmulo, sobre ter ou não um CNPJ, formalizar ou não. Então, a oportunidade que a gente está tendo, com o apoio do CNL, né, instituição internacional que trata desse tema, para a gente poder fazer essa discussão. Então, dia 30 de março, não esquece, das 17h30 às 19 horas, no nosso canal no YouTube, a gente vai estar falando sobre a formalização e gestão de grupos de capoeira e terreiros de candomblé. Então, voltando aqui, doutora Terezinha, fiquei muito contente, muito feliz, e acho que tem que parabenizar também por essa iniciativa da qual a senhora acabou de citar, né? Eu estou tendo um certo trabalho, digamos assim, em contato com os cartórios, porque a lei 14.010, 14.030, ela trouxe o regime transitório ali de direito civil, e uma das questões que ela trouxe foi a possibilidade de realização das assembleias virtuais por parte das associações, das cooperativas, enfim, das entidades sociais. Mas vamos se ater aqui às associações. Fez isso, mesmo que você não tenha no seu estatuto essa previsão de uma assembleia virtual, a lei possibilitou essa realização, mas ela não entrou nas minúcias, né? Não detalhou esse direito. E o que a gente tem encontrado são cartórios, cada um tendo uma interpretação de como fazer isso. Eu ouvi de uma entidade que a gente assessora, de que o cartório dela falou que se ela conseguisse fazer pelo WhatsApp e registrar, que ele aceitaria. Outro cartório, né, ao ligar para ele, enfim, me disse que não, que podia fazer virtual até, mas que as assinaturas teriam que ser no papel. Teria que mandar tudo devidamente registrado em papel, como sempre. Ou seja, não adianta muito, né, você ter que fazer o papel, dá no mesmo, de alguma maneira. Então,
entre uma interpretação e outra, você tem uma divergência muito grande. O que o Ministério Público do Paraná já tinha feito antes, né, mesmo antes dessa legislação? Baixou um decreto, enfim, uma instrução para que os cartórios pudessem aceitar essas assembleias virtuais, se antecipando a essa legislação, né? E entrando um pouco mais nesses detalhes. Fala um pouco disso da gente, já parabenizando a vocês, o Ministério Público do Paraná, por se antecipar a um problema que a gente está vendo até hoje, mesmo com a legislação, a gente vê uma série de divergências de interpretação por parte dos cartórios sobre esse direito que as associações adquiriram, como ela pode fazer essas assembleias. Né? Alguns dizem que tem que ser de um jeito, outros de outro. Então, fala um pouquinho para a gente dessa sensibilidade e dessa atitude que o Ministério Público do Paraná teve nesse momento. Bom, como eu disse, o Centro de Apoio, ele expediu o ofício circular em março, né, em 20 de março de 2020, para orientar os colegas sobre a possibilidade de serem realizadas reuniões virtuais. É evidente que o canal do Ministério Público é em relação às entidades, né? E, às vezes, a relação da entidade é em relação ao cartório. E, às vezes, o cartório, né, vem com essas dificuldades. Numa consulta que respondemos de Londrina, né, o cartório realmente já apresentou lá as questões, né? A gente entende assim, que tudo é muito novo, então tem essas dificuldades. E daí nós respondemos, né, para a promotora e demos algumas coordenadas, né, para ela de como deveria ser documentado, né? Então a gente colocou fazer a reunião virtual, fazer a ata da reunião virtual, assinatura, aquela assinatura digital, né? Fazer a ata depois em formato PDF-A, usar o certificado ICP Brasil para cada um dos presentes, a lavratura da ata notarial, da videoconferência, por meio do qual ocorreu a reunião. E, enfim, a gente estabeleceu uns critérios, assim, né, que a promotora levasse até o cartório para fazer o registro e que a entidade adotasse aqueles parâmetros que nós pontuamos como adequados, tirado desde a legislação do EREGEC, da 14.010, do provimento da corregedoria aqui, que estabelece, né, a possibilidade de videoconferência, né, para documentar. Recentemente, semana passada, não, essa semana, foi semana passada, sexta-feira ou início ontem, que foi expedido mais um assim, documento, né, de como os cartórios devem atender no lockdown, né, como deve ser feito o atendimento, né, disponibilizar na sua página, telefone, né, enfim, contato hábil para que faça, para que as entidades consigam, né, levar adiante seus trabalhos. Mas eu digo assim, eu sei que tem dificuldade, né? Porque, como disse o Zeno Veloso, assisti uma live dele sobre testamento, e ele falou que cada pessoa que for fazer concurso, né, ele tem que estudar muito bem o código de normas de cada município, de cada estado, né? Porque cada um entende de uma forma. Então, e às vezes ele até vai além do Código de Processo Civil, ele é um código à parte. Então, quer dizer, a gente se depara com essas situações. Mas eu acredito, assim, que até saiu uma decisão, né, do STJ sobre forma de intimação no âmbito penal, e você vê, assim, que esse modo de realização dos atos, eles vão ficar, né, porque é algo, assim, que reduz custos, ele é produtivo, então, quer dizer, é uma coisa que veio para ficar. Até me lembro uma frase do Einstein, né, que a mente que se abre a uma nova ideia, né, ela jamais voltará ao seu tamanho original. Porque é assim, se é uma coisa boa, que incorpora, que melhora, você não vai retroceder. Né? Então, eu acho que, realmente, eu concordo com você que tem essas dificuldades, mas eu acho que com o decorrer do tempo, nós vamos superar. Porque até o Supremo passa por dificuldades, né? Tem um sistema lá chamado Victor, que é uma inteligência artificial que seleciona
as ações de repercussão geral, ele mesmo, sabe? Faz o filtro ali, a garimpagem, a prospecção. Quer dizer, são situações assim que, como o humano não dá conta, né, vamos partir então para modelos que sejam eficientes, que não causem insegurança, porque acho que é por aí o caminho. Muito interessante, doutora. Você traz uma perspectiva que, de fato, essa é uma questão muito nova, né? São essas novas inserções das novas tecnologias dentro do direito e suas repercussões, né? A realização dos atos jurídicos de maneira virtual estão aí, vieram para ficar, a inteligência artificial e tudo isso, e há um aprendizado geral, e eu tenho lidado com cartórios, entidades do Brasil inteiro, né? A partir aqui, inclusive, do Osco Legal, pelas redes sociais e pela própria assessoria que a gente tem feito para entidades, e é um aprendizado. Então, mais uma vez, parabenizo o Ministério Público do Paraná, sua coordenação e todo o esforço. É por isso, porque, queira ou não queira, criar parâmetros faz com que você puxe a fila, né, da discussão. Não que um cartório no interior do Acre, no interior do Pará, necessariamente tem que seguir essa orientação, mas é uma orientação. Ele pelo menos tem uma ideia de como proceder, tem uma ideia de como isso tem sido feito em outro estado, isso cria para ele alguma segurança jurídica de como proceder, de como atuar, então ele compõe o saber sobre aquele determinado tema. E isso é importante, né? Estar à frente, estar na vanguarda. A Renata Fortunato, aqui, que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo, também já elogiou, né? Chamou de vanguarda, eu acho que é isso mesmo, e a gente precisa reconhecer essas iniciativas, né? Não só criticar, né, quando são ruins, mas também reconhecer quando elas são boas, especialmente porque elas reconhecem, trazem para o bojo do ordenamento jurídico o reconhecimento dessas atuações de maneira virtual. Acho isso fundamental. Bom, isso demonstra, né, na verdade, a postura do Ministério Público do Paraná em se antecipar, em entender a sensibilidade, como eu já disse, para a atuação das organizações. E aí eu queria, a gente já está chegando aqui no finalzinho, falar dessa abertura mesmo, desse diálogo, né, do Ministério Público. Na sua fala isso fica muito clara, né, a possibilidade de diálogo, a abertura do Ministério Público Paranaense para as entidades, não só aquelas que estão sendo veladas, né, obrigatoriamente, mas aquelas que podem vir dialogar com a promotoria, com os promotores, enfim, acho isso fundamental. E eu queria trazer outro elemento, doutora, que tive muita experiência com isso. Eu atuei alguns anos numa ONG AIDS, uma organização que atuava com portadores de HIV/AIDS e com as questões jurídicas, né, as questões gerais. Eu, especificamente na área jurídica, atuava com as questões jurídicas da AIDS, do adoecer com HIV/AIDS, enfim. Nós tínhamos uma parceria que eu chamo aqui de parceria fim, né, naquilo que a entidade entrega para a sociedade, ou seja, no acolhimento, no cuidado e no trato das questões do adoecer com HIV/AIDS. E eu tinha um diálogo muito interessante e muito bacana com a Promotoria de Justiça que atuava com as questões de saúde aqui no estado da Bahia, né, especialmente na capital, Salvador, mas, óbvio, todo o estado da Bahia. Então, as promotoras que atuavam com as questões de saúde eram muito parceiras, né? Não que elas concordassem com tudo, e isso é importante que se diga, mas que eram muito parceiras em dialogar sobre as questões de saúde que implicavam a nossa área de atuação. Isso fortalecia muito a nossa atuação do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, né? Que você não vai levar, não é denuncismo, né? Ao contrário, é você estabelecer um diálogo para a melhoria de políticas. Acho que isso é fundamental. Nós estamos falando aqui um pouco de parcerias meio, ou seja, do velar pela gestão dessas organizações, para não haver desvio de recurso, enfim, daquilo que é da gestão, mas também podemos falar de parcerias fim, né, naquilo que a entidade entrega para a sociedade, ou seja, as questões ambientais, as questões de criança e adolescente, esse é um ponto super delicado, né? As questões que têm a ver com direitos difusos e coletivos, que é o papel do Ministério Público zelar por esses direitos. Enfim, então, queria trazer de volta essa questão do diálogo do Ministério Público, dessa abertura, você falasse um pouco disso para a gente, a partir da sua experiência aí no Ministério Público do Paraná. Bom, como eu disse no início, né,
o centro de apoio, ele não é um órgão de execução, mas sempre que nós somos consultados a respeito de situações consideradas irregulares, a gente sempre prima para que o promotor conduza aquela situação relacionado à entidade de forma a entrar em uma composição. Agora, com recentes institutos como acordos de não persecução civil, questão de TAC, ou quando é uma irregularidade sanável. Então, a gente sempre se conduz no sentido de averiguar como pode ser corrigido. Esse é o passo. Como pode ser corrigido? Você só parte para a ideia de promover ação contra entidades quando o último já esgotaram todas as tentativas no sentido de fazer um acordo, de que a parte, às vezes mesmo reconhecendo que houve uma irregularidade, porque a gente percebe assim que a parte, ela sabe que ela tem que prestar contas daqueles valores. Aí ela vem, às vezes, com umas ideias de que ela usou para pagar a despesa tal, só que aquela despesa tal não está incluída no estatuto, não está na finalidade. Então, a gente sempre procura, de todas as maneiras, né, usar a medida repressiva, né, como última rácio mesmo. Só quando não tem, quando for esgotada todas as possibilidades. Né? Mesmo quando tem questão de quórum, questões de entidades assim, que elas têm, por exemplo, a questão de fundação, principalmente, né? Que tem um modelo mais rígido, assim, que a lei não tem o conceito. Quem nos dá o conceito é a doutrina, né? Então, a gente vai buscar integrar esse conceito ao ordenamento jurídico para mostrar para ela qual é o modelo mais adequado que atende à expectativa da integridade. Nós estamos falando muito de integridade, né? Mas a entidade, ela tem que trabalhar com esse ideal. Se não existisse o pacto da integridade, onde nós vamos parar? Nós precisamos de uma ideia constante. Perfeito. E que esse é o caminho para chegar um êxito, né? A gente consiga superar as dificuldades. Muito bacana, muito bom. Doutora, fico registro aqui a minha felicidade de recebê-la aqui na nossa live. Nós já estamos chegando ao final. As lives, né, eu sempre digo isso, mas terei que repetir. As lives, quando são boas, você pisca o olho, começa a conversar, começa a empolgar, ela acaba. É exatamente o que está acontecendo aqui. 58 minutos, já falta 2 minutinhos para a gente finalizar. Infelizmente, tem muita coisa que eu poderia perguntar e gostaria de perguntar, mas ficaremos aí para novas oportunidades. Eu queria agradecer mais uma vez toda a nossa gratidão pela sua vinda aqui, por disponibilizar seu tempo para conversar comigo, mas não só comigo, né, para disponibilizar um pouco da sua experiência para a nossa audiência. Né, lembrando que quem não assiste ao vivo aqui, a gente tem tido um público ao vivo muito interessante, mas também nas gravações, tanto aqui no Instagram quanto no canal no YouTube, né? As pessoas assistem bastante depois, e eu espero que tenha ajudado, que ajude muito as organizações a entenderem um pouco mais essa relação com o Ministério Público, entenderem que podem bater as portas do Ministério Público para o diálogo, e isso é fundamental. Então, eu queria que você deixasse suas despedidas aí para a gente, e quem sabe uma dica aí, especialmente para as pequenas organizações, com relação à atuação do Ministério Público e essa possibilidade de parceria. Bom, para as pequenas, eu que agradeço, Lucas. Nossa, eu fiquei muito feliz de vir aqui, né? E, lógico que é um desafio, né? Falar para um público tão seleto, e para às vezes a gente usa até uma linguagem mais pouco acessível, né? Mas eu espero que eu tenha cumprido aqui a minha tarefa de mostrar que o olhar abrangente e proativo, né? E igualmente cauteloso, embora de dever ser previsto na lei, o Ministério Público construa pontes, né, com as entidades, principalmente as pequenas, né, tem um olhar de acolhida mesmo. Sensacional. E estimule as entidades a se unirem em rede, né, as pequenas,
né, que tenham as mesmas finalidades para que elas se fortaleçam. É essa a minha dica final aqui. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Terezinha. Muito bom, muito bacana, muita felicidade da nossa parte poder recebê-la aqui hoje. Sem dúvida, esclareceu bastante, né? O papel do Ministério Público é um papel fundamental na sociedade, né? Em todo, na política, nas políticas públicas, na garantia dos direitos, né, que a gente precisa, e também no diálogo com as organizações. Então, a nossa felicidade enorme por recebê-la aqui. E eu queria, antes de finalizar, convidar todo mundo, inclusive a senhora também, para estar aqui na semana que vem, terça-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui mais uma live, ó, que legal, com a Janaína Rodrigues Pereira, advogada de Brasília, vai estar aqui falando para a gente sobre transparência nas organizações da sociedade civil. Nós que lançamos um texto juntos aí há algum tempo sobre esse tema, vamos estar conversando sobre isso no dia 23. A Janaína é uma grande advogada, tem lidado com processos grandes e muito interessantes de serem discutidos. Vamos falar um pouco dessa experiência aqui com ela. Certamente tem muito a contribuir com a nossa discussão. E, por fim, dia 30 de março, das 17h30 às 19 horas, no nosso canal no YouTube, o Nossa, que Legal debate sobre as organizações de matriz afro-brasileiras. Nós vamos falar sobre regularização e gestão de grupos de capoeira e terreiros de candomblé. Nós vamos estar com a advogada Camila Chagas, o produtor cultural Edivaldo Balogi, a mestra Raquel e o mestre Balão. A gente vai estar falando sobre capoeira, sobre candomblé, sobre as religiões de matriz, não só as religiões, mas a cultura de matriz afro-brasileira e como essas entidades têm lidado com as questões de formalização e de gestão. Então, fica ligado. Até lá, terça-feira que vem, live Acho que Legal. Na terça seguinte, debate Acho que Legal. Um abraço a todo mundo, um abraço e gratidão, doutora Terezinha, e tamo junto até terça-feira que vem.